Boa tarde a todos. Boa tarde. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com esse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de reencontro, um ambiente espiritualizado, diferente daquele ambiente que nós estamos acostumados fora daqui. É um ambiente em que o nosso espírito busca a sua essência, busca a sua energia, busca o seu alimento. É um ambiente onde a nossa individualidade se sente acolhida, amparada, envolvida. É um ambiente onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. Agradecemos por todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui na tarde de hoje, encarnados e desencarnados. Amigos do plano maior, que muito antes da nossa reencarnação já nos ajudaram no processo. E o nosso espírito se comprometeu em buscar a espiritualidade, em buscar outros valores. Já entendeu que o processo evolutivo passa necessariamente por uma compreensão melhor sobre nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, do porquê e do para quê, da existência de um Deus cósmico que está nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias. Nós mergulhados, envolvidos pelo seu amor, pela sua energia, e cada um de nós recebendo exatamente aquilo que nós precisamos e necessitamos. Cada um de nós plantando e colhendo, e tendo a certeza que todas as experiências nos trazem algo de positivo, um aprendizado, uma sabedoria, um discernimento melhor sobre algumas das nossas escolhas. E agradecemos por termos encontrado uma doutrina, filosofia, ciência e religião, que nos ajuda a enxergar a nós mesmos de uma outra forma, a ressignificar as nossas emoções e sentimentos, a ter um outro olhar sobre pessoas e situações, a entender que estamos todos numa abençoada escola chamada Planeta Terra, que ao mesmo tempo que nos trata, que faz com que a gente evolua intelectualmente, também nos dá a oportunidade de evoluir moralmente. Nada é por acaso, tudo existe uma razão. Os caminhos de Deus são imprevisíveis e insondáveis, mas com certeza todos eles visam o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa melhoria interior. Então a proposta da doutrina espírita é exatamente essa: a construção de um homem de bem. Independente de rótulos, independente de culturas, independente de qualquer diferença, mas a construção de um ser humano melhor, não só para ele, mas para todos aqueles que convivem, e que ele, através das suas atitudes, dos seus exemplos, possa, antes de mais nada, entender que o amor é o amor universal, que estamos mergulhados nisso, e cada um é chamado a fazer a sua parte. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar o assunto sobre depressão, segunda parte, ainda aspectos científicos, uma continuação da aula da semana passada. Então, semana passada eu dei alguns conceitos para vocês, e aí eu coloquei desse lado aqui 7 tipos de depressões que já foram classificados de acordo com o DSM-5, com o CID-10 e o CID-11. Então, isso que nós temos de mais moderno em relação a esse assunto, chamado depressão, que para alguns especialistas é o mal do século, para outros especialistas é a ansiedade, para outros está equilibrado. Em um estudo mais aprofundado, percebemos que a ansiedade hoje é um pouquinho acima da depressão, é o mal do século. Até porque a ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, na maioria dos casos trazem processos depressivos. Olha, interessante isso. Olha, interessante. Então, assim, e a partir da pandemia de 2022,
houve um aumento considerável. Quando eu falo considerável, dentro das estatísticas, de 25%. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Por mais precisa que seja a estatística de 2025, ainda nós temos, é abaixo da realidade, nós sabemos isso. Em alguns casos chega a ser até 30% abaixo. Então, pós-pandemia, pós-2022, houve um aumento nos casos de depressão, de ansiedade, na casa de 25%. Interessante, interessante, porque o próprio Divaldo tinha dito isso no início da década de 90. No início, estava longe da pandemia, ele de alguma forma já estava descrevendo um quadro que ia acontecer nos próximos 50 anos. Que não é punição, que não é castigo, muito pelo contrário, tratamento sempre, sempre. Então hoje nós vamos continuar e hoje vamos falar sobre cada uma delas. Na semana que vem, mais uma parte do aspecto científico, aí entramos psicológico e emocional e espiritual. A próxima aula vai ser sobre ansiedade e a próxima aula vai ser sobre transtorno bipolar. Aí nós fechamos o ano. Aí volta em fevereiro, terminamos o assunto, assim espero, ok? Para entrar com outros assuntos. Então, quando se fala em a depressão dos seus 7 mais comuns, hoje, e de acordo com o DSM-5, CID-10 e CID-11, a primeira que fala é a depressão maior. Uma sigla é TDM. Então, quando se fala em depressão maior, a sigla que se usa é a TDM e está no 6A70. É a mais comum. É a mais comum. Tanto que ela traz características que refletem nos outros tipos. Veja. Então, ela é a depressão considerada a mais comum, o que mais acontece. E eu trouxe algumas situações aqui, não são todas, mas são as principais, e elas refletem nas outras 6 depressões. Então, alguns pontos na depressão maior, chamado depressão maior, que é a mais comum. Então, o que é a depressão maior? Primeiro, uma tristeza profunda e prolongada. Primeiro conceito, depressão maior ou depressão é uma tristeza profunda e prolongada. Profunda porque, literalmente falando, prolongada porque leva mais de 15 dias. Então, você começa a considerar após 15 dias. E por que isso? Porque todos nós, né, vamos falar nessa existência, nós teremos momentos de depressão. Momentos depressivos, todos nós. Com causa real ou não, mas todos nós teremos momentos, 1 até 2 semanas. Depois disso a tendência é melhorar. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Significa que nós, em alguns momentos da nossa existência, passaremos por processos depressivos, toda a humanidade, mas não chega a ser patológico. Não chega a ser patológico. Às vezes com uma causa real, às vezes sem causa real. Então, momentos depressivos, todos nós estamos inseridos. Momentos, não é direto. Nesse caso, não são momentos. É uma depressão profunda e prolongada há mais de 15 dias. Então, essa é a primeira coisa a entender. Passou 15 dias, eu ainda estou trazendo aquela melancolia profunda e prolongada, é hora de buscar ajuda. Mas só isso basta? Não, tem mais algumas características aí. Se eu me enquadrar dentro de pelo menos 4 ou 5 dessas características, pós 15 dias, é bom procurar ajuda. Ok? É aconselhável que se busque ajuda. Passou de 15 dias, eu me enquadrei em pelo menos 5 ou 6 ali, é hora de buscar ajuda. Por quê? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Mais preciso é o tratamento. E às vezes um diagnóstico nós sabemos que leva semanas, pode levar meses para fechar um diagnóstico. Por quê? Você tem um diagnóstico, depois de semanas ou meses ou anos, aí você tem uma classificação. De acordo com a classificação, você tem a medicação, de acordo com aquela classificação. E o ser humano, um diagnóstico preciso, você olha o ser humano por 10 ângulos diferentes, para você fechar um diagnóstico preciso, como que ele é na família, como que ele é profissionalmente,
como ele é no sentido espiritual, como ele é, perceberam? São vários ângulos que você olha para você conseguir fechar o diagnóstico mais preciso. Aí você classifica, de acordo com a classificação, você tem uma medicação específica e uma terapia específica de acordo com a classificação. Entenderam? Nunca se esqueçam, a medicação, por melhor que ela seja, 50%. Nunca pense vocês que só a medicação vai resolver. Até porque, se você ficar só na medicação, depois de um tempo tomando a mesma medicação, o que acontece? O corpo se adapta àquela situação e a própria medicação passa a não fazer mais efeito. Aí o que você faz? Dobra a medicação, não é assim? Ou troca a medicação. Depois de um tempo, você vai fazer a mesma coisa. Chega uma hora que você está tomando 10 medicações diferentes e continua da mesma forma. E por quê? Porque o seu corpo se adaptou à medicação. Então não basta você trocar a medicação ou dobrar a dosagem da medicação, porque a medicação em si só responde por 50%. O resto é uma terapia, é uma mudança de estilo de vida, é uma dieta específica, é uma atividade diferente. Então você tem toda uma terapia para cada caso. Então o que serve para um, não serve para o outro. Entenderam não? Por isso que as doenças estão personalizadas. Pare para pensar, a doença é parecida porque a matéria é parecida. Tudo bem? Fato. Porém, ela está personalizada, ela está adaptada, ela está condicionada, ela está equalizada à sua necessidade. À sua necessidade. Tanto que, antigamente se falava que a medicina ou a ciência trata a doença. Está mudando esse conceito, tá? Que agora eles estão focados na saúde. E quando se fala em saúde, eles já perceberam que a saúde é muito mais do que uma condição física. Muito mais do que uma condição biológica. Então, a própria ciência está falando que saúde é muito mais do que você ser uma pessoa 100% saudável fisicamente. Como é que você é mentalmente? Então, saúde tem muito mais a ver. Então, quer dizer que eu posso estar triste e ser feliz ao mesmo tempo? Sim, sem dúvida nenhuma. Qual o problema? Eu posso estar alegre e ser uma pessoa infeliz? Sim. Então, felicidade não depende de uma condição ou de um fato, é um estado de espírito. É uma questão consciencial. Felicidade é uma condição do espírito. Então, eu posso estar passando por uma fase ruim da minha vida, ok? E ser uma pessoa feliz. Não muda. Isso não muda. Eu posso estar tudo favorável e estar infeliz. Entenderam ou não? Então, felicidade é uma questão espiritual, consciencial. Então, felicidade não depende de coisas, de pessoas, de lugares e de posições sociais. Vai cair na prova, tá? Então, felicidade não depende de coisas, de pessoas, de lugares, de posições sociais. Felicidade não depende disso. Nós temos momentos de satisfação e pontos de felicidade nessas situações. Aí eu concordo. Nessas situações você tem satisfação e pontos de felicidade, mas felicidade não depende da matéria e de nada que tenha a ver com a personalidade, tem a ver com a individualidade. Então nós somos uma individualidade revestida de uma personalidade transitória e perecível, personalidade. Ok? Lembram da história da loja de departamento? Não? Não? Só não entendi. Só sim? Não? Né? Para nós que somos homens é terrível isso, pessoal. Sim? Não? Só nós e agora, o que eu faço? Então vamos lá. Para relembrar, para quem já sabe vai reforçar, para quem não sabe, essa é o que acontece. O planeta Terra é uma loja de departamentos. Primeira coisa, né? É uma referência para nós. É uma loja que tem tudo, absolutamente tudo, como uma loja de departamento. Tudo. Imagine vocês uma loja de departamento que tenha tudo, ok? Só que ela tem alguns detalhes. Por exemplo, só tem uma porta de entrada e só tem uma porta de saída. E as duas estão de frente uma para a outra.
Entenderam ou não? Imagine vocês uma loja enorme de departamento, onde só tem uma porta de entrada e só tem uma porta de saída e uma está de frente com a outra. Ok? Para você entrar nessa loja de departamento, você não entra, você tem que colocar uma roupa. Você tem que necessariamente vestir uma roupa para entrar nessa loja de departamento. É como se a gente fosse entrar numa câmara frigorífica. Vocês já viram isso ou não? A pessoa que vai entrar numa câmara frigorífica, ela não entra dessa forma. Ela tem que colocar uma jaquetona, tem que colocar uma luva. Por quê? O corpo dela não vai suportar. Mas tem como ela ficar com aquela jaqueta fora da câmara frigorífica? Não, porque lá está 10, 20, 30 graus abaixo de zero, então ela precisa de uma roupagem especial para ficar dentro de uma câmara frigorífica. É o que acontece conosco. Quando eu estou entrando dentro dessa loja de departamento, eu coloco uma roupa extremamente pesada, extremamente densa, compatível com a loja de departamento, que é o corpo. Mas esse corpo é da loja de departamento. Faz parte, fica na porta de entrada. Vai colocar a roupa para entrar. Então nós ganhamos um corpício novinho em folha, ok? Para você conseguir revestir o seu espírito e entrar nessa loja de departamento. Você entra lá no primeiro dia de vida. Você já está entrando nela. Vamos supor que a previsão que você fique lá 100 anos. Tudo bem? Previsão de 100 anos. A cada dia que passa, você está mais perto da porta de saída e mais distante da porta de entrada. Sim ou não? Estou entendendo o raciocínio ou não? Primeiro dia você já não tem mais 100 anos. No primeiro ano você já não tem mais 100 anos. Você tem 99. E aí vai reduzindo esse tempo. Então você vai se aproximando da porta de saída e se distanciando da porta de entrada. Mas elas estão de frente uma com a outra. Você não vai andar em linha reta. Você vai fazer zigue-zague, porque você vai pegando as coisas conforme a necessidade. Depende do corredor, depende da necessidade, você vai entrando e vai pegando. Mas você não volta nunca, tá? É o tempo. É o tempo. Você está sempre indo para frente. Você vai mudando de corredor, mas você está sempre indo. E vai usando tudo que tem lá nela. Tudo. Só que quando você chega na porta de saída, você tem que devolver tudo. Nada te pertence. É da loja de departamento. E a roupa não vai se fazer. Aí, eu não ia chegar nesse ponto, né? Eu ia ser um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Eu ia falar assim, a roupa está em um estado deplorável, né? Eu não ia ser tão otimista quanto você, né? Usadinha, né? Usadinha. Não tem problema, porque faz parte. Você tem que devolver até a roupa que você pegou lá, na porta de entrada, você tem que devolver na porta de saída, porque aquela roupa é da loja de departamento. Então, se apegar a coisas, o que vai acontecer? Não te pertence. Não te pertence. É da loja de departamento. Desde o corpo, que você vai ter que devolver no final de 100 anos, tudo que você usar nessa loja de departamento, você pode usar, está ali para isso, mas não te pertence. O que você vai levar então? O aprendizado, a experiência, o conhecimento. Entenderam ou não? Então tem muitos espíritos no plano espiritual presos em coisas materiais, mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês, em cargos, em coisas, já estão desencarnados, ainda falando das suas posses materiais. E aí, nós vamos entrar nesse assunto para o ano que vem. Mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Roberto Chiniachik foi um psiquiatra bem famoso, inclusive. Em uma das suas palestras, ele fala assim, que logo quando ele estava fazendo residência em psiquiatria, ele foi fazer a residência num hospital psiquiátrico em uma escala social alta. Era um hospital de pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, muito alto. Okay? E ele conta exatamente isso. As pessoas estavam no paliativo, aguardando, né? Porque a medicina já tinha desenganado, não tinha mais o que fazer. E ninguém na fase de paliativo estava reclamando do que comprou, do que deixou de comprar, do investimento.
Do que vocês acham que eles estavam reclamando para ele? Do que não fez. Queria ter mais tempo, não para comprar coisas, para fazer coisas que deixaram de fazer em relação a conviver com os filhos, com a parente, com pessoas, deixaram de fazer coisas se eu tivesse mais tempo. Isso é Roberto Chiniachik falando em um de seus livros. Eu queria esse resto, não sabe quanto tempo tem. Eu queria abraçar as pessoas que eu não abracei, pedir perdão para as pessoas que eu não pedi. Veja. Olha interessante isso. Então, quando alguém falar assim para vocês, tempo é dinheiro, você fala, não é. Tempo eu ganho outro. Desculpa, dinheiro eu ganho outro. Tempo. Já foi. Deu para vocês entenderem? Então, aquela história, tempo é dinheiro, não é. Que tempo você ganha outro. Desculpa, dinheiro você ganha outro. Né? Tempo não. O tempo passou. O tempo passou. Então, deixar as coisas, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, semana que vem eu faço, ano que vem eu faço. Em que distância nós estamos da porta de saída? Sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Eu falei 100 anos para vocês terem uma ideia de tempo, mas pode ser 30, pode ser 40, pode ser em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, essas coisas são importantes? Até são. Mas dentro daquela equação de tempo, dentro da experiência, dentro do aprendizado. Elas são para isso, para você evoluir intelectualmente, para você evoluir moralmente, para você levar isso como experiência. Experiência. Porque nem o seu nome se leva. Olha que coisa chata. Porque esse nome fez parte daquela coisa. Tudo bem, vai continuar te chamando por aquele nome, mas o próprio nome ali, com o tempo você vai perceber que não é o mais importante. Por isso que a espiritualidade superior tem dificuldade em falar o nome deles. Porque eles já se desligaram daquele nome. Entenderam ou não? Eles já se desligaram daquele nome. Porque aquele nome foi importante? Foi, claro. Mas dentro daquela equação de tempo. Então você fala, me dê qualquer nome. Me dê qualquer nome, porque para eles o nome não é o mais importante. E aí uma pergunta, se preparem para essa pergunta, pessoal. Se preparem para essa pergunta. Nós estamos já no plano espiritual, vou falar de forma simbólica, para vocês entenderem, né? Como somos seres tridimensionais, a gente precisa usar de artifícios tridimensionais para explicar algumas coisas. Imagine vocês no plano espiritual, alguém chega para você, você sente uma vibração muito boa e essa pessoa pergunta assim para você, quem é você? Quase ninguém sabe responder essa pergunta. Quase ninguém sabe responder essa pergunta. Porque você vai falar nome, sobrenome, profissão, não é isso? Não contente, você vai colocar mais coisa. Aí depois de 1h30 falando, ele vai falar, mas eu não perguntei isso. Ele faz a pergunta de novo. Aí você tenta buscar outros ângulos da sua personalidade. Depois de 1h30 falando, ele falou, mas eu não perguntei isso. E aí? Qual é a resposta? Entenderam ou não? Aí você vai responder, não sei. Falou, então volta e tenta descobrir. Perceberam ou não? Se você não sabe quem é você, volta e tenta descobrir quem é você. Porque o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. O ser humano do século XXI perdeu o endereço de si mesmo. Já antecipei uma pergunta do plano espiritual. Vamos pensando na resposta, tá? Quem é você? Ok? Voltando ao nosso assunto. Entenderam da loja do departamento? Posso perguntar de novo? Então, não esqueçam que nós estamos numa loja de departamento, que nem o nosso corpo é nosso. Então, quando se fala em depressão maior, conhecido como TDM, é uma tristeza profunda e prolongada por mais de 15 dias, sem motivo aparente. Às vezes até tem, mas na maioria das vezes não tem. Às vezes, sem motivo aparente. Mas quais são as características de uma depressão maior? Apatia. O que é apatia?
na opinião de vocês? Sem vontade de nada, é isso? Apatia, desânimo por mais de 15 dias, tá? Não é 2 dias, uma semana, não é 10 dias, isso é natural, normal, ok? Desânimo, cansaço mental e físico, perda de interesses em atividades antes prazerosas. Veja, perda de interesses de atividades antes prazerosas. É um hobby, pense em você num hobby que você sempre gostou de fazer e de repente você não sente mais graça em fazer aquilo. Nem aquilo, nem uma outra coisa. Não é você trocar o hobby, é você não querer nem aquilo e nem uma outra coisa. Então isso é uma característica muito marcante de quem está num processo depressivo profundo. Então, por isso que eu sublinhei aqui, ó, perda de interesse em atividades antes prazerosas, alteração do sono e do apetite, insônia ou hipersonia, e às vezes uma oscilação entre insônia e hipersonia, baixa autoestima, embaixo, ó. Baixa autoestima constante, não é aquele dia, não é aquela semana, mas você percebe que passou 15 dias, 20 dias e você ainda está com um padrão de baixa, de autodesvalorização, de inutilidade. É uma característica. Pensamentos autolesivos. Pensamentos autolesivos. Lesivos. O que são pensamentos? O que vocês entenderam como pensamentos autolesivos? Uma mutilação, uma psicológica, ok? E às vezes até física. Autodestrutivo. É autodestrutivo. Autolesivo que você pensa numa mutilação, às vezes psicológica e às vezes até física nesse sentido, ok? Ideações suicidas. Ideações suicidas. Não estou falando de um momento, de uma semana, pessoal. Que isso num planeta de provas e expiações, principalmente fase de transição, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que já não pensou nisso em algum momento. Planeta de provas e expiações, fase de transição, dificilmente, às vezes pensou por 1 hora, mas pensou por algum fato. Então, ideações suicidas constantes. Sentimentos de culpa. Aquela culpa cristalizada, que às vezes você até sabe do que se trata, às vezes você não sabe. Você tem um sentimento de culpa que nem você sabe explicar de onde vem. Baixa de libido, da energia, também acontece aqui. E isolamento. Então, eu grifei a palavra isolamento e perda de interesse em atividades antes prazerosas, porque essas são as características principais. Então, quando alguém está fazendo um diagnóstico, além disso, são 11 pontos que eu coloquei aqui, tem mais do que isso, esses são os principais. Quando a gente olha, 3, 4, 5, 6, eu estou me enquadrando nisso, acima de 15 dias, mas desses, quais são os 2 que mais pegam? Prazer de interesse em atividades antes prazerosas e isolamento. A pessoa quer se isolar do mundo, literalmente falando. Todos nós temos essa vontade de vez em quando. Faz parte também. Isso faz parte também. Isso não é patológico, isso faz parte de um mundo de provas e expiações. E por que faz parte de um mundo de provas e expiações? Porque, intelectualmente falando, estamos no século XXI. Moralmente falando, estamos na Idade Média. Entenderam ou não? Então você está usando toda essa tecnologia do século XXI, mas os seus sentimentos ainda vibram como vibravam na Idade Média. Só mudaram as armas. Você continua agressivo e violento da mesma forma. Entenderam ou não? As armas ficaram mais modernas, só isso. Mas a agressividade, a violência ainda está dentro de você. A falta de perdão, a vingança. Isso é coisa da Idade Média, antes disso inclusive. É que eu falo Idade Média porque está mais perto de nós. Então isso era característica natural da Idade Média. Então, moralmente falando, nós ainda estamos na Idade Média, moralmente falando. E tecnologicamente falando, estamos no século XXI. Entenderam? Então, isso é uma característica do século. Então, é um estado crônico.
O que é um estado crônico? 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a pessoa está com aquela situação acima de 15 dias, sem melhoras. E ela começa a se identificar com alguma coisa ali. É hora de buscar uma ajuda. Nem se discute isso. Passou dessa fase, vou procurar uma ajuda, um psicólogo, um psicoterapeuta, um médico, não importa. Mas eu preciso, em primeiro lugar, buscar uma ajuda médica. Não posso deixar para depois. Por que não deixar para depois? Vocês lembram do astrócitos? Sim. É exatamente isso. Então, esse estado aqui, ó, vai gerando um lixo mental diário, onde os astrócitos, nossos coletores de resíduos mentais, eles não têm a capacidade de coletar tudo isso. Isso vai acumulando. Isso vai acumulando. Então você vai no médico, ele já receita uma medicação, isso já vai te ajudar no início do processo. Então essa depressão maior é a mais comum e as outras que a gente vai estar falando também, traz muito dela. É quase que fosse um subproduto dela. As outras 6 depressões, quase é um subproduto da depressão maior, porque traz alguns pontos dela. Por isso que essa é a mais importante e é um estado crônico. E esses 2 pontos, isolamento, perda de interesse em atividades antes prazerosas. Tudo bem? Saindo dessa, nós vamos para a segunda, chamado transtorno depressivo persistente. Transtorno depressivo persistente ou recorrente, é a mesma coisa. Depende do especialista, ele fala de um jeito, depende do especialista, ele fala de outro jeito. Está falando a mesma coisa. Se aqui é um estado crônico, o que é o estado crônico? Ele tende a evoluir nesse sentido, aí piorando nesse sentido, evoluir nesse sentido, ok? Vai piorando ao longo do tempo. No caso do persistente, que é o TDP 6A71, de acordo com o CID, são vários episódios depressivos. Então há uma oscilação. Aqui não tem oscilação, ele vai piorando com o tempo. Aqui não, há períodos de maior intensidade e períodos de menor intensidade. Pensem vocês que por mais que em linhas gerais nós falamos leve, moderada e severa, lembram disso? Hoje se fala em espectro. Então você tem várias modalidades de leve, várias modalidades de moderada, várias modalidades de severa. Então hoje se fala em espectro depressivo. Isso é bem novo, bem novo. Então no caso da persistente ou recorrente, você tem períodos de melhora. Então é isso que vai acontecer. A depressão está ali, porém ela oscila. Ela oscila. Ali é a mesma intensidade, sempre vai piorando. Aqui não. Tem semanas que você está melhor. Tem semanas que você está pior. Essa é a diferença entre essa e essa. São vários episódios depressivos, períodos de melhora, mas a característica é um pessimismo e negativismo nesse tipo de depressão. Então é um pessimismo e um negativismo constante nesse tipo de depressão. Então, os psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, neurologistas, neurocientistas percebem que nesse tipo de depressão, esses sentimentos são preponderantes, estão ali. Conversando com a pessoa, ela traz um pessimismo, traz um negativismo, muito mais do que a tristeza, inclusive. Muito mais do que a tristeza. Uma desolação é a característica do transtorno depressivo persistente. Ela é mais leve comparado com a maior. Se você comparar essa com essa, vocês vão perceber que ela é mais leve. E a medicação é diferente. A medicação, porque ela é oscilante. E alguns sintomas são iguais a esse. Alguns, não todos. Então você pega mais 3, 4 sintomas daqui e joga no pessimismo e negativismo. Como ela oscila, a medicação é outra. Essa aqui é quase a mesma medicação de uso contínuo. Aqui não. Ele vai alterando a medicação conforme a oscilação. Entenderam ou não? A diferença entre essa e essa.
traz algumas coisas, é um subproduto dessa, mas traz essa característica. Por isso que ela falava que é um estado recorrente. Aqui é um estado crônico, aqui é um estado recorrente. Aqui é oscilante, aqui não. Aqui não. Tudo bem? Saindo dessa aqui, nós temos o terceiro, que é chamado de transtorno depressivo sazonal. Tudo dentro de depressão. Mas aqui o nome é transtorno depressivo sazonal, TAS. Aí o CID-10 trabalha melhor. Então tem muitos psiquiatras que trabalham melhor o CID-10 do que o CID-11. O CID-11 ainda está em estudo em relação a isso. Então deixa eu falar, está no CID-10 F33.9. É só uma classificação isso. É só uma classificação. É um subproduto da TDM. O que é TDM? É essa aqui, ó. Então quando eu falar TDM, é depressão maior. Então eu trouxe algumas siglas para vocês. Fala, tem a ver com a TDM. Você já sabe que é esse primeiro caso aqui, ó. Então ela é um subproduto, subtipo da TDM. Por quê? Traz algumas características daqui, porém acontece em determinadas épocas do ano. Mais comum no inverno. Então, até o outono começa, primavera e verão não. Quase não tem essa situação nessa zona. Quase não tem, tá? Quase não tem. Começa em alguns casos no outono, mas se intensifica no inverno. Porque tem a ver com a incidência de raios solares. Tem a ver, nós precisamos do sol muito mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Em determinados países onde quase não tem sol, né? Exato. As pessoas têm mais... Exato, exatamente isso. Em determinados países que a incidência da luz do sol é mínima, vamos falar assim. Ou dependendo do ano é quase zero. Então nesses países vocês vão perceber que esse tipo de depressão é maior comparado com o Brasil, por exemplo. Nesse sentido dos raios do sol. No sentido dos raios do sol, tudo bem? Da energia solar. Okay? Caracteriza por episódio depressivo que ocorre em determinadas épocas do ano, geralmente no inverno, em épocas ou datas específicas. Nós não temos épocas ou datas específicas que às vezes nos trazem uma certa tristeza? Sim ou não? Natural isso. É normal isso, pessoal. É uma lembrança, às vezes é uma foto, às vezes é uma música. Não tem música que você vai por nessa não. Porque você sabe que você entrar naquilo, já aconteceu isso com vocês ou não? Você está escutando dentro, não, essa não, melhor não. Por quê? Aquela música vai naquele ponto que você não quer ouvir aquela música, porque vai te trazer algumas lembranças, alguns fatos. Então existem gatilhos, pensem em gatilhos. Existem alguns gatilhos que podem provocar esse tipo de depressão. Um humor triste. É um humor triste, uma variação do humor, ele cai para tristeza. É uma forma cíclica. Por que cíclica? Ela vai e volta de acordo com a época do ano, de acordo com a data do ano. Perceberam a diferença entre essa e essa daqui e essa daqui? Essa oscila o ano todo. Okay? Essa não oscila. Essa oscila. Essa só em determinados momentos. Em épocas do ano, Natal, por exemplo. Tem pessoas que se sentem deprimidas no Natal. Ano Novo. Então, algumas datas, aniversário, lugares. Então, existem gatilhos que de alguma forma, despertam um humor triste. Então, ela é cíclica. Há uma perda de interesse, uma certa nostalgia. Não é um assunto. Mas você falou de aniversário. Porque tem gente que não gosta de comemorar aniversário. Parece que aquela data é uma dor. Ou consciente ou inconscientemente há um trauma por trás disso. Ou consciente, ela sabe o que aconteceu, ou o que aconteceu naquela data, principalmente na fase infantil, tá? Do 0 ao 7. Alguma coisa que aconteceu que não foi bem trabalhado, ou de existências passadas que traz alguma coisa relacionada a aniversário. Ou é consciente, ou é inconsciente. Então, a data de aniversário pode trazer esse tipo de situação também. Cabe aí também. Okay? Por isso que é cíclica, acontece somente
em situações específicas. Passa o ano todo, no Natal a pessoa cai naquilo. Entenderam ou não? Passa o ano todo. E às vezes não tem nada a ver com a incidência solar, mas tem a ver com a data. Então ela fala que é cíclica e tem a ver com nostalgia, uma tristeza. A medicação é diferente. Aqui é um tipo de medicação, aqui é outro tipo de medicação, aqui é outro tipo de medicação. Entenderam ou não? Mais fraca, mais fraca, mais fraca, ok? Às vezes nem precisa de medicação. Às vezes só uma psicoterapia já resolve. Às vezes só uma psicoterapia já resolve. Um tratamento psicológico já ajuda muito nesse sentido. Mas quando precisa de medicação, é diferente dessa, que é diferente dessa característica, essa aqui. É uma forma cíclica. Tudo bem? Está dando para entender a diferença entre uma e outra? Ok? E aí nós vamos agora para a mais grave de todas. É considerada a mais grave de todas, a mais difícil de ser tratada, onde você precisa de uma combinação de medicações e terapias específicas. Veja, olha que interessante. Nessa que eu vou falar agora, que é a quarta, ela é considerada dentro do assunto a mais grave de todas, medicações combinadas. Veja, o que são medicações combinadas? Porque trazem outras comorbidades juntas, que você precisa de medicações para tratar as outras comorbidades juntas. Chamado o quê? Depressão psicótica. Ou psicose depressiva. É a mesma coisa. Alguns vão falar, é a depressão psicótica, está no CID-10 F323. Ou psicose depressiva. Já ouviram falar disso ou não? É considerada a forma mais grave, a forma mais grave de depressão. Essa precisa de tratamento mais urgente possível, um acompanhamento mais rigoroso possível. Fato. Fato. Sintomas psicóticos como delírios e alucinações. Não confundam com esquizofrenia. Não confundam. A depressão psicótica tem as suas próprias características. Alguns pontinhos semelhantes, mas não tem nada a ver com esquizofrenia. Então você tem aí delírios e alucinações, uma tristeza profunda, aquela coisa pesada, extremamente densa, falta de interesse completo por qualquer coisa. Veja, uma tristeza profunda, uma falta de interesse, pensamentos de mortes rotineiros e ideações suicidas. Se aqui acontece as ideações suicidas esporadicamente, aqui é quase diariamente. Entenderam a diferença ou não? Aqui acontece esporadicamente. Nem pessoas que não têm depressão, às vezes, por algum momento, em alguma situação, chegam a pensar nesse assunto. Não é patológico. É a fase que nós estamos vivendo. Aqui não. Pensamentos de morte e ideações suicidas quase que diariamente. Entenderam a necessidade de medicações fortíssimas, literalmente falando, onde a medicação é a mais forte de todas. A psicoterapia tem que ser uma psicoterapia diferenciada, porque é o caso mais grave, mais perigoso da depressão, é chamado de depressão psicótica ou psicose depressiva. Se vocês conhecerem alguém, ajudem no processo de recuperação dessa pessoa. Pare para pensar, nós convivemos com pessoas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Lembra que eu comentei com vocês? O planeta Terra tem aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes encarnados. Quase 8,5 bilhões de habitantes. Está em 8,2, 8,3. Na forma humana, somos em 30 bilhões. Pensem vocês que mais de 60% dos 30 bilhões têm transtornos mentais. Eu acho que eles colocaram nós nessa conta. Eu acho. Porque nas camadas superiores, ela dificilmente tem, né? Vamos lembrar das camadas superiores ou não? São 7 camadas. Vocês acham que eu não ia perguntar isso? Vocês acham que eu ia deixar quieto?
Vamos lá, de cima para baixo, para ficar mais fácil. Temos o Cristo, que chamamos de Jesus, que está fora da camada. Tudo bem? O que vem abaixo dele? Do planeta. Abaixo dele? Fraterno. Abaixo deles? Eu estou desconfiado que aí não tem depressão. Eles não têm transtornos mentais. Eu não sei porque eu acho que em diretrizes do planeta, amor fraterno e artes em geral, não tem transtorno mental. Mesmo estando no planeta de provas e expiações. Então 60% está onde? Onde estão os 60%? Vamos lá. Abaixo de artes em geral está o quê? Umbral. Crosta. Subcrosta. Tudo bem? Aí é uma outra história, mas principalmente umbral. A crosta é considerado umbral para quem não sabe. Então se alguém falar, eu não quero para o umbral, você já está no umbral. Entendeu? Eu não estou brincando. Né? A parte mais materializada do umbral chama crosta, para quem não sabe isso. Então umbral, né? Se coloca de forma didática para a gente poder estudar sobre isso. Mas a crosta é considerada umbral. Então você tem umbral fino, onde ficam as colônias espirituais. Umbral dividido em 3. Umbral médio e umbral grosso. Tudo bem? E a crosta. Então na vida são 4. Depois você tem a subcrosta. Então, da subcrosta ao umbral, você tem os transtornos. É nessa faixa que você tem os transtornos. Então, 60% tirando lá de cima, quase certeza que nós estamos incluídos nisso. Porque eu estou sendo muito otimista. Ok? Então, temos. É ruim isso? Não, estamos em tratamento. É a nossa fase. Todos os espíritos passaram por isso? Sim. Agora, quanto tempo cada um ficou nisso é uma escolha. Entenderam ou não? Porque todos os espíritos passam. Mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, é isso. Todos, porque são escolas. Até o que nós chamamos de Jesus passou por isso também. Não no planeta Terra. Não no planeta Terra, tudo bem? Mas passou. Então todos os espíritos passam por mundos primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes, celestes, mundos espirituais. Isso é um caminho, isso é um determinismo divino. Você passa por é como uma escola. Você passa pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não é natural? Você não pula a série. Você tem que necessariamente é a mesma coisa. Então nós estamos no segundo ano sonhando com o terceiro. O segundo ano são provas e expiações, o terceiro é a regeneração. É a regeneração. Então todos os espíritos passam por isso. Mas por quanto tempo? É uma escolha. E eu não estou falando de tempo cronológico. Estou falando de tempo espiritual. Entenderam ou não? Quanto tempo a gente fica no umbral? Tem espíritos que passam por ele em 15 minutos. Tem espíritos que é 15 séculos. Entenderam ou não? Você pode passar por ele em 15 minutos, como você pode passar por ele em 15 séculos. Porque o umbral é um reflexo de nós mesmos. O umbral interno é muito pior do que o umbral externo. O umbral externo é um reflexo do umbral interno. Então, quanto tempo você vai ficar com mágoa, sentimentos, ódio, desejo de vingança, apego? Essa pergunta. Não é tempo cronológico. Não é tempo cronológico. O tempo cronológico serve como referência, mas você não fica nisso num tempo, daqui 6 meses, 17 dias e 4 horas eu vou me libertar disso. É tempo espiritual. Então nós estamos inseridos em 3 tempos. Um de cada vez. Tempo cronológico, tudo bem? Que é a nossa referência. Como somos seres tridimensionais, nós precisamos do tempo cronológico. Ok? Tempo espiritual, ou kairos, mesma coisa. O que é o tempo espiritual? É quando você percebe a situação. Então você não olha no relógio para saber quando você percebeu a situação. Sempre é quando você percebe e sente a situação. E o tempo chamado de tempo de Deus é quando as coisas acontecem. Então nós estamos atrelados a 3 tempos. Cronológico, kairos, tempo espiritual e o tempo de Deus.
Todos os espíritos estão inseridos nisso. Todos. Quando acaba um sofrimento? Olha que perguntinha boa, né? A dor nós sabemos, né? Que é 3 meses e tal. É até meio cronológica a questão da dor. Mas eu estou falando de sofrimento. Quando começa outro? Olha, essa resposta eu não posso dizer que é boa. Eu não posso considerar essa resposta como uma resposta boa, né? Não posso levar para... Eu não posso levar essa resposta como uma resposta boa. Ela foi no mínimo criativa na resposta, né? Mas não é exatamente essa resposta que eu estava esperando. Não era exatamente, é boa, mas não é exatamente essa resposta. Ok? Porque você atrela sempre um sofrimento a outro. E não é exatamente isso. Agora, para a gente medir a nossa saúde, é só ir para um hospital. Aí você consegue mensurar, ok? Aí eu concordo, que às vezes você tem que ir num lugar pouco pior para entender algumas coisas. Isso é fato, né? Então tem coisa que a gente só valoriza quando a gente não tem. Então, mas o sofrimento acaba quando eu tomo a consciência que ele não é necessário. Tudo bem? Não é quando vem outro. Eu cheguei, não fiquei muito perto, não. Porque chega uma hora, e é natural isso, é normal isso, porque existe uma lei dentro de nós, que é a lei do crescimento, da evolução e do crescimento. Somos uma centelha divina, somos uma centelha de vida, caminhando para uma perfeição relativa. Então existe algo chamado determinismo divino. Todos nós estamos inseridos. O determinismo divino é assim: Deus nos criou simples e ignorantes para a gente chegar numa condição de sábios e virtuosos. Tudo bem até aí? E Ele traçou uma reta, ângulo, tudo bem? Não é aqui, né? Ela é em ângulo. Eu vou exagerar aqui, é um ângulo assim. Ok? Olha que interessante como é que funciona isso. Então tem uma reta onde todos nós estamos inseridos. E nós não nos afastamos, não nos desligamos dessa reta. Não tem como. Não tem como. Só que na reta a gente faz assim, ó. Em cima da reta. Deu para vocês entenderam ou não? Nós oscilamos. Então no mundo primitivo, você quase oscila quase nada. Então tem uma reta e está caminhando paralelo a ela. No mundo primitivo. Porque você não tem a consciência de si mesmo, o instinto fala mais alto, a questão da sobrevivência. Então, no mundo primitivo, você está em cima, porque é uma questão de sobrevivência física. No mundo de provas e expiações, você começa a oscilar em cima da reta. Deu para você? Imagine uma reta e eu estou oscilando em cima da reta. Aí você vai fazendo assim. Entenderam ou não? Aí no mundo de regeneração, a oscilação começa a ser menor. No mundo felizes, quase não tem oscilação. No mundo celeste, você caminha paralelo. Entenderam ou não? Então, não tem como fugir dessa reta? Não tem. É como uma força de gravidade. Você distancia dela, mas ela te puxa. Aí você vai lá para baixo, ela te puxa. Você vai oscilando em cima dela. Aí você vai diminuindo essa oscilação. Então, provas e expiações, a oscilação tende a aumentar, depois tende a diminuir. Em regeneração, oscila muito pouco. Dali para frente, você não oscila praticamente nada. Você caminha lado a lado com a reta. Porque é a reta do amor. Entenderam ou não? É a força mais poderosa que tem no universo. Então não tem como você fugir disso. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você é um filho de Deus criado para a perfeição. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando da ideia. Só que existe um detalhe nisso. Na casa do sofrimento. Isso é um problema. Deus não tem pressa. Ele não trabalha com cronológico. Temos uma eternidade inteira pela frente. Só que, se você pode ser feliz hoje, você vai ser daqui lá na frente. Mas você pode ser feliz hoje. É nós que estamos desperdiçando tempo e os momentos, com raiva, com mágoa, com ressentimento, com ódio. Então, Deus quer falar, seja feliz hoje. E você fala, não você. Não é isso. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. Mas você vai ser feliz. Nem que leve 100 anos, ou 1000 anos, ou 10 mil anos. Você vai ser feliz. Porque isso chama-se determinismo divino.
Por isso que Jesus falou, né? Nenhuma das suas ovelhas vão se perder, não tem como. É como uma força de gravidade. Deu para vocês, entendeu? Anotem, porque vai cair na prova. Eu já até falei essa frase, mas às vezes eu repito as frases porque o conceito fica enraizado dentro de nós. Deus, pela sua transcendência, lembram disso? Deus, pela sua transcendência, é o Criador. Tudo bem? O nome certo seria Criador, como fala Humberto Rodin. Mas vamos dar a palavra Criador, mais fácil para a gente. Tudo bem? Qual a diferença entre Criador e Criador? Quem cria, cria baseado em algo que já existe. Por isso que nós somos co-criadores. Nós vamos pegar algo que já existe. Deus tirou do nada. Então é o Criador. Mas quando eu falo nada, é difícil falar o nada, né? Porque o nada não existe. Lembram disso ou não? O nada, nada é, e do nada, nada sai. Lembram disso? O nada, nada é, e do nada, nada sai. A gente fala nada porque não tem outra palavra para pôr. Então é como se Deus tivesse tirado aquilo do nada. Por que é difícil a gente entender isso? Porque como que o finito vai entender o infinito? Ele não tem parâmetro. Como que o material vai entender o imaterial? Ele não tem parâmetro. Porque tem coisa que a gente não entende. Tem um espiritualista, às vezes aparece na internet, e eu acho muito interessante o que ele fala. Ele fala que ele perguntou para o degrau de cima como é que Deus tinha criado, né? E aí ele falou que o degrau de cima, que ele tem o contato, falou, nós também temos essa dúvida. E nós perguntamos para o degrau de cima. O degrau de cima do dele também tinha a mesma dúvida. E perguntou para o degrau de cima. E foi. Aí quando chegou muito próximo, em Cristo no caso, falou, nem adianta eu querer explicar para vocês não têm parâmetro. Não tem palavras, não existe palavras para explicar isso. Não existe raciocínio. Nós fazemos uma ideia também. Nós fazemos uma ideia, mas a ideia que nós temos disso, não tem como, vocês não têm parâmetro, vocês não têm palavras, vocês não têm analogia para entender isso. Vamos dar um exemplo mais prático. Nós vamos pegar o nosso celular de agora, 2025, nós vamos voltar a 100 anos atrás e tentar explicar para uma pessoa como funciona. Estamos no ano de 1925. Tente explicar para a pessoa como é que funciona um aparelho celular. Perceberam a dificuldade? Não tem analogia, não tem parâmetro, não tem tecnologia, não tem. Simplesmente não tem. Só uma comparação muito simples, para vocês terem uma ideia. Se tentassem explicar para nós, na infância, um telefone celular, nós também não entenderíamos como funciona isso. Hoje uma criança de 3 anos entende, melhor do que a gente, inclusive. Perceberam então? Então tem coisas que não tem, para nós ainda não tem parâmetro. Não que não aconteça. Então, Deus criou do nada, é porque nós não temos outra analogia, outra palavra para encaixar. Então Deus é o Criador nesse sentido. Nesse sentido. Humberto Rodin, um filósofo, falava sobre isso. Nós somos criadores. Com I. Porque nós vamos pegar algo que já existe. Um Cristo pega algo que já existe. Quais são os 3 elementos do universo? A trindade espírita, vamos dizer assim, né? Então o catolicismo também trabalha numa trindade, a doutrina espírita trabalha numa trindade. Um triângulo, onde você tem Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Entenderam? É um triângulo onde Deus está aqui, Espírito e matéria está aqui. Por mais que você estude separado, nunca estão separados. Por mais que você estude, porque são 3 essências separadas, nunca está separado. Nunca, e hipótese alguma. Oi? 3 substâncias. Diferenciadas. Sempre juntas. Sim. Tem. É criado, né? Criado.
É natural essa dúvida, natural. Então, voltando à frase. Deus, pela sua transcendência, é o Criador, ou Criador, do jeito que vocês quiserem colocar. Tudo bem? Deus, pela sua transcendência, é o Criador. Pela sua imanência, se integra na criação. Vai falar. Também, aqui. Então o determinismo é aqui, ó, né? É o cateto vertical, do triângulo retângulo, onde você tem, o que você tem no cateto vertical aqui? Milhares de leis, ok? Então você tem o livre-arbítrio aqui. Toda vez que você toma uma decisão, você aciona uma lei de milhares de leis. A soma do seu livre-arbítrio com uma lei daqui, você muda o que nós chamamos de hipotenusa ou destino. Então temos livre-arbítrio? Temos. Posso mudar de hora em hora? Posso. Cada vez que eu mudo o livre-arbítrio, eu aciono uma lei. Essas leis determinísticas, todas, têm um único propósito. Evolução. Se integra na criação. Então, Deus, pela sua transcendência, pela sua superioridade, é o Criador. Pela sua imanência, o que é algo imanente? Que está junto. Pela sua imanência, se integra na criação. Quer dizer, não adianta você querer se afastar de Deus. Porque até o próprio nome Deus tem um problema. Vocês já viram o problema no nome Deus? Já olharam para a palavra? Alguém já viu a palavra Deus? Tem o eu no meio? Entendeu? Nem se você quiser se afastar, você consegue. Porque você está no centro. Ó, Deus, eu. A palavra Deus já te explica onde você se encaixa. Onde você se encaixa? Exatamente no centro. A palavra Deus já é autoexplicativa. Então, por mais que alguém queira se afastar, pode até tentar quantas vezes quiser. Vai conseguir? Nunca. Você pode oscilar dentro daquela reta, mas com o tempo você vai fechando e caminhando, porque é a reta do amor. Essa reta é a reta do amor. Entenderam ou não? Como funciona? Então, a partir de metade de regeneração, ou adolescência da regeneração, você não precisa mais de transtornos mentais. E eles estão todos doentes. Porque a palavra regeneração já é autoexplicativa. Mas são doentes que acreditam na própria doença e colaboram com o tratamento. Entenderam a diferença ou não? A regeneração é espíritos doentes que acreditam na doença e colaboram com o tratamento. Simples assim. Essa é a diferença, por exemplo, Provas, expiações e regeneração. A doença é a mesma. Qual é o nome dessa doença quando eu falo que a doença é a mesma? Isso está na codificação. Egoísmo e orgulho. A doença é a mesma, egoísmo e orgulho. A doença de regeneração é a mesma de provas e expiações. A diferença é que provas e expiações, eles não admitem nem o egoísmo nem o orgulho, é os outros, eu não, ok? Na regeneração, ninguém justifica e ninguém terceiriza, assume. O importante é que ninguém ame e senão perder o emprego. Entenderam? Um psicólogo falando que ninguém ame, senão ele vai perder o emprego, ok? Vocês combinaram? Ah, já gostou da coisa, entendeu? Está tendo uma assimilação aí, entenderam? Voltando aqui. Estamos indo agora para a quinta, entenderam até aqui? Tá? É importante, porque toda vez que a gente encontrar a pessoa nessas coisas, a gente saber mais ou menos o que está acontecendo e como ajudar. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou amigo. Poxa, melhor ainda. Melhor ainda. É o abraço de amigo, é o sorriso de amigo, entendeu? É o bem-querer do amigo, é o acolhimento do amigo. Por mais que a gente não seja especializado na área, é sempre bom ter um amigo. Não é assim? Nem que for para levar para o médico, mas estou lá. Olha, a depressão, ela acontece em todas as idades, ela é mais acentuada nas mulheres, e na depressão, segundo a ciência, está mais na fase da adolescência. Exato. Todas, na verdade. Pode começar em Pode.
É mais difícil em criança essa, mas não quer dizer que não tenha, porque é o espírito que é depressivo, não é a criança. A gente tem que separar uma coisa da outra. Tudo bem? Vamos para a quinta, depressão pariparto, ou perinatal, mesma coisa. Mesma coisa, são nomes diferentes, que está no CID-10 F53. O que é essa depressão pariparto ou perinatal? Engloba a gravidez, não é todos os casos, tá? Todas as mulheres vão passar por isso. Não é isso. Não é isso, ok? Engloba a gravidez e pelo menos um mês depois do nascimento, pelo menos. Depois tende a melhorar. Depois tende a melhorar isso daí. O que é? Ó, engloba o período de gravidez e pós-parto. Considerada depressão leve. Apesar de trazer algumas coisas daqui, tem a ver com esse assunto. Ó. Há um transtorno de humor, um desespero, porque é algo novo, vamos dizer assim, desespero, uma ansiedade, veja, olha interessante, essa chamada de pariparto, porque é uma experiência nova, há toda uma insegurança, é natural isso, não tem nada de errado com isso. Né? Tanto que às vezes o segundo filho ou o terceiro, o comportamento já é outro, porque já teve a primeira experiência. É uma outra experiência? Até é, mas você já tem uma base da primeira, que isso ajuda na administração. Okay? Então você tem um transtorno de humor, um certo desespero, uma ansiedade, preocupações exageradas. Será que eu vou dar conta? É um exemplo, é natural pensar dessa forma. Okay? Em relação ao contexto, há mudanças hormonais, há irritabilidade. Então isso acontece em que período? Por isso que chama depressão pariparto. Engloba a gravidez e depois do nascimento, pelo menos mais um mês. Que é tratada de uma outra forma. Oi? Há 45 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, agora eu sei estudando hoje, mas há 45 anos atrás, a impressão que eu tinha é que tinha morrido alguém, não nasceu. É a única coisa que eu lembro. Exato. Sensação de morte. É, sensação de morte. Não nasceu. É. Muito estranho. Porque traz, lembra que eu comentei com vocês que traz alguma coisa daqui, ó? Então, se vocês olharem aqui, ó, tem algumas situações que eu coloquei aqui que estão aqui, ó. A sensação de morte. Interessante isso. Então, justamente por isso, há uma alteração hormonal, há uma ansiedade, há uma preocupação exagerada, e se ela ver, ela vai se apegar ainda mais, ela vai ter mais dúvidas em relação a como é que cuida daquilo. Por mais que tenha o apoio, ela é a principal. Então essas reações, elas fazem parte desse processo. Ela é considerada leve, vocês concordam ou não? Percebam que até a medicação aqui é leve? Nessa depressão pós-parto aí, a gente tem medo de conseguir cuidar. É exatamente isso, ó. Preocupações exageradas, que é natural isso, que é normal isso. Mas gera uma ansiedade, um transtorno de humor, uma irritabilidade, não vou dar conta, e se acontecer alguma coisa? É natural isso, não tem nada de errado. Todas as mulheres vão passar por isso? Não, mas isso existe. O tratamento é diferente, a medicação é diferente, o tratamento é diferente. Por isso que é considerado, ó, depressão leve. Está acontecendo naquele momento, naquela fase, naquela dificuldade. Pode falar. Por exemplo, eu tive, passou, fica no meu subconsciente isso de o gatilho, algum gatilho pode despertar isso que eu tive. Não, isso acontece nesse contexto, exato. Tanto que a segunda gravidez, às vezes nem acontece isso. A pessoa nem entra em depressão numa segunda gravidez. Por quê? Com a experiência, com tudo que passou, já aprendeu alguma coisa, já sabe administrar melhor aquela situação. Não existe algo de ecodependência. Não. Caso eu tenha Não. Imagine gêmeos ou trigêmeos, né? Imagine gêmeos ou trigêmeos, né? Eu tenho irmãos gêmeos, eu tenho filhos gêmeos, né? Então eu sei mais ou menos o que é isso, né? Não exatamente isso, tá? Eu estava do lado, né? Entenderam então a depressão pariparto? Então é uma medicação específica porque é um período curto, relativamente curto. O interessante é vocês saberem a diferença dessa, para essa, para essa, para essa e para essa.
A gente tem que saber qual é a diferença, porque senão a gente vai jogar tudo aqui, ó. Até pouco tempo atrás, se jogava tudo aqui, ó. Sempre tem um resquício, sempre tem. Porque eles falam, as outras, por isso que eu comecei a aula falando assim, olha, as outras é um subproduto, ou um subtipo da maior, porque traz alguma coisa. Mas você não pode tratar essa daqui como essa daqui, ó. Até 30 anos atrás, tudo a mesma coisa. Até a medicação era parecida. Veja. Entenderam? Ela piorava ainda mais a situação. Piorava ainda mais. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, mais ou menos 1 mês de duração. Ó, depois que nasce, ainda se mantém mais ou menos. Por quê? Porque aí a condição hormonal vai voltando, a criança já nasceu, quer dizer, já tem uma realidade mais física ali. Já passaram alguns dias, já se acostumou com aquela rotina, ou está se acostumando. Por isso que eles dizem, a ciência diz, que pós o nascimento, isso pode durar 1 mês no máximo. Depois isso passa. Depressão disfórico pré-menstrual. Toda hora eu lembro do meu amigo, né? Toda hora eu lembro do meu amigo quando eu penso nessa, ok? Depressão disfórico pré, chamado DDPM, está lá no CID-10-N94-3. Então o nome técnico, de acordo com o manual, é depressão disfórico pré-menstrual. Antigamente, se chamava de síndrome de tensão pré-menstrual, TPM. Né? Como se falava isso há 10, 20, 30, 40 anos atrás, TPM. Né? Hoje a ciência evoluiu um pouco mais, não é só isso, é isso e mais alguma coisa. É isso e mais alguma coisa. Então o que acontece nessa depressão disfórico pré-menstrual? Por isso que a depressão ela é mais comum nas mulheres. Então, tem 2 situações aqui que nós passamos indiretamente, vamos dizer assim. Indiretamente, não sentimos aquilo na pele. Essa risadinha aí, eu não entendi essa risadinha do lado. Hein, Franco? Explica isso melhor para mim. Voltando ao contexto, ok? Então o que tem na depressão disfórico pré-menstrual? Alteração profunda de humor. Não é uma alteração de humor, é uma alteração profunda de humor, ok? Porque é um... Você escutou? Você gravou isso, Joaquim? Você gravou isso ou não? É gravado. Mas pegou o que ela falou ou não? Você poderia repetir? Num tom um pouco mais alto? Dá vontade de pegar vocês homens e jogar na parede. Leve. Entenderam, homens presentes? Essa uma irritabilidade assim tão grande, né? É uma coisa assim que muda tudo por dentro. Muda. Você só fala oi, nossa, tchau, Eu lembro do meu amigo que tinha 5 filhas, mais a esposa. Pode falar. Eu tinha um professor na faculdade que pegava dica para quem era casado, os homens, e ele dizia, ó, que a mulher estiver bem, simplesmente acorda bem cedo, vai na cozinha, faz aquele café maravilhoso de hotel, come tudo, ó. A última coisa que ela tiver que viver é só É uma boa ideia, não é má não. É algo para se pensar. Aliás, vocês estão com umas teorias aqui hoje boas, né? Caraca, eu vou colocar isso nas minhas aulas, né? Depois vocês passam para mim. Uma observação. Eu não vi aí. Menopausa. É pior que ele. Então, mas dentro aqui eu fui dentro do DSM, ok? Dentro dos 7 tipos de depressão. Não disse que só tinha 7, disse que essas são as 7 principais. Ó, tudo que eu coloquei aqui, ó, 7 tipos principais, não quer dizer que não tenha outras.
Isso também pode incluir. Sim, não, perfeita, a sua observação está perfeita. Eu fiquei até com medo depois dessa. Ai, meu Deus, vem mais uma. Né? Mas ela tem razão. Ela tem razão, indiscutível isso, tá? É que dentro do estudo, eles disseram dessas 7. Aqui são as principais. Né? Tem mais 15 minutos. Eu vou sobreviver. Eu acho. Okay? Irritabilidade extrema. Tudo bem? Extrema. Acertei, né? Ansiedade exagerada. Fadiga, cansaço, dores de cabeça. Porque é uma questão hormonal, né? Que está acontecendo ali. Cólicas. E inchaços. Pode até ser que aconteça mais alguma coisa, mas dentro do estudo apareceu essa situação. Né? Oi? Estamos levando vantagem. Aí eu escrevi aqui, eu escrevi por conta, tá? Eu escrevi por conta. Há uma melhora significativa após a menstruação. Eu estava preparando a aula, escrevendo, eu falei, deixa eu escrever isso também, né? Isso é por conta, não está nos livros. Há uma melhora significativa após... Significativa. Sobrevivemos. Né? Sobrevivemos. Né? E é conhecida dessa forma aqui, e o que ela falou também tem só que não está no estudo, ok? Mas é válido o que a Nadir disse. Mas ela entra nos outros tipos daí. E a última, olha que interessante a última, pessoal, que é a 7ª, chamada de depressão atípica. Esse nome em inglês é o contrário, praticamente. AD é uma sigla em inglês da depressão atípica, e não tem nem o CID ainda. Eles estão tentando classificar essa depressão que está em estudo ainda. É relativamente nova, vamos dizer assim, dentro. Por isso que ainda há um estudo, por isso que eu não coloquei nada aqui. Ela é conhecida, olha interessante isso, como depressão sorridente. Eu tenho a minha, essa é boa, né? Ela é classificada para atípica, porque se vocês olharem todas as outras, você tem tristeza, você tem irritabilidade, você tem cansaço. Todas as outras que nós falamos até agora, tem algumas características, mas a tristeza aparece em todas. Essa não. Olha que interessante isso. Não, e é depressão. Já é classificada como depressão atípica, também conhecida como sorridente, que tem a ver com euforia. Tem a ver com euforia. Eu fora de mim. O próprio nome já é autoexplicativo. Okay? Euforia, ó. Há uma melhora temporária do humor. A pessoa sai de uma tristeza e vai para uma alegria. Há uma melhora temporária, ela aumenta o apetite, ela passa a se alimentar mais, ela ganha peso em relação a isso, né? Tem uma hipersonia, dorme mais, enquanto a outra tem a insônia, ela tem uma hipersonia, ela traz dentro dela culpas cristalizadas, veja, ela tem uma sensibilidade à rejeição e a críticas. Ela não administra muito bem nem a rejeição, nem as críticas. Ela não consegue administrar. Então, quando é rejeitada ou rejeitado em relação a alguma coisa, ela não consegue administrar aquilo. E críticas, ela também não consegue administrar aquilo. Para ela é uma dificuldade enorme em administrar uma rejeição ou uma crítica. São os sintomas desse tipo de depressão. Olha, interessante, há uma melhora em eventos positivos. Há uma melhora desse quadro em eventos positivos. Uma formatura, por exemplo, um casamento, uma festa. Há eventos que a pessoa sai de uma situação e vai para outra. E de forma rápida. Há uma mudança brusca de humor e eles perceberam, os cientistas perceberam que é em eventos positivos. Eventos positivos. Um show, por exemplo. Ok? Ela vai num evento, ela muda completamente a sua forma. Por isso fala depressão sorridente. Eufórica. Essa seria a depressão bipolar ou é
Então, parecida. Parecida. Então, até é que eu não coloquei aqui, tá? A lousa ficou pequena. Eu ia colocar, não confunda com bipolaridade. A bipolaridade é uma outra história. Mas ela tem em comum as... Tem essa alteração, ok? Daqui você vai para lá, daqui você volta para cá. A bipolaridade é aqui em eventos. Tem um fato acontecendo que mexe com o humor dessa pessoa. Tem um fato. Na bipolaridade não tem fatos. Ela altera. Mas só tem mesmo mas o que tem em comum é a euforia pela tristeza. Exato. Mas você tem um gatilho aqui. Na atípica, a pessoa tem um gatilho para ela mudar de humor. Na bipolaridade não tem. Entenderam ou não? Então, atípica, por isso fala atípica. Atípica porque ela não traz a tristeza profunda e prolongada. Ela não traz algumas características, algumas, outras ela traz. Só que, veja, tem momentos que ela está extremamente alegre, curtindo aquela festa, aquele show, aquele evento. Então, quem olha, eufórico, sorridente, dando gargalhada e brincando, veja, ninguém nem imagina. Atípica nesse sinal. Então, e olha, alta interação social. Qual que é a característica da maior? Aquela é o contrário. Uma pessoa com depressão atípica não gosta do isolamento. Porque é atípica. Enquanto aqui ela tem o isolamento e a perda de interesse em atividades prazerosas, aqui não. Ela gosta de interação social. Também tem grau de... Tem. Quando eu falo em depressão, você tem um espectro. Então, dentro de cada uma dessas, pessoal, olhem, cada uma dessas, você tem um espectro de leve, moderada e severa. Então, na aula passada, quando eu disse para vocês, a depressão é leve, moderada e severa, mas dentro de um espectro. Então, eu tenho um espectro de leve, um espectro de moderada e um espectro de severa. Um espectro. Então, você, dentro disso aqui, de cada uma dessas, vocês podem, aqui, na psicótica, eu tenho leve, moderado e severo? Tenho, mas é gravíssimo. O severo é o pior de todos. O leve é grave, o severo é gravíssimo. Aqui eu tenho leve, moderado e severo? Tenho. Aqui eu tenho leve, moderado e severo? Tenho. Aqui também? Não sei, ok? Tenho, estou brincando, ok? Aqui também, leve, moderado e severo. Tudo você tem um espectro. Um espectro. Por isso que chama de atípica. Difícil diagnóstico. Veja, o isolamento que aqui é característica marcante, aqui não, é muito o contrário. Alta interação social. Alta interação social. Entenderam ou não? Então ela não deixa de fazer algumas coisas, mas ela traz uma culpa cristalizada dentro dela. Então é quase uma fuga da realidade. Um subterfúgio, uma máscara para trabalhar em cima. Então há uma melhora em eventos positivos, uma alteração de humor. Vai ter ela está ruim, vai ter uma festa à noite. Vai para uma festa à noite. Vai para um evento. Vai, sabe, qualquer evento positivo, que traga uma interação social, uma alegria. Ela vai muito bem, inclusive. Só que ela exagera na euforia. Perceberam ou não? Na euforia. Por falar atípica por causa disso. E difícil diagnóstico comparado com as outras, mas não deixa de ser depressão, medicações específicas. Você vê assim, ela tem a depressão, mas ela não aceita, então ela vai, bem dizer, fazer tudo ao contrário para tentar crescer. Às vezes ela não tem a consciência disso. Não é que ela faz porque ela quer fazer dessa forma. É natural, entre aspas, é natural que ela haja dessa forma. Às vezes está no subconsciente dela. Está no subconsciente. Ela traz, olha, todas aqui, essa, traz pontos daqui, Todas é um subproduto ou um subtipo da maior. Mas cada qual com a sua característica. E cada qual com medicações específicas e com terapias específicas. E essa é difícil medicação, inclusive. Difícil diagnóstico. Tanto que está em estudo ainda o CID para ver como é que se trabalha esse tipo. Que para a ciência é relativamente nova.
Veja, ela sempre existiu, não é que ela passou a existir agora. É que elas foram estudando sobre depressão e perceberam que existia uma que fugia dos padrões e não deixava de ser depressão. Eles chamaram de atípica. Atípica. Tudo bem? Pode falar, Paulo. Caso tem uma mais recente, tem uma outra depressão que está chamando a atenção, inclusive no setembro amarelo, que foi muito comentado, que é a depressão funcional. É uma pessoa que trabalha normal, paga suas contas, ninguém tem percepção que a pessoa está com a depressão. E a maior parte das vezes, as pessoas cometem suicídio, está com a depressão funcional. É depressão funcional. Nós vamos falar sobre... Eu ia tocar nesse assunto quando estudarmos sobre borderline. Em fevereiro a gente vai estudar sobre esse assunto. Né? E que eles falam no borderline essa depressão funcional. Mas não sabia que tinha algo separado sobre ela. Quando eu estava estudando sobre borderline, ele falou, depressão funcional é isso. Né? Mas a gente vai estudar melhor sobre esse assunto. Tudo bem? Então existem mais de 10 tipos de depressão. Essas 7 são as principais. Okay? É essa que a gente tem que tomar cuidado agora. E as outras a gente vai equalizando e aprendendo sobre elas também. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Franco. Oi? Tem a ciência, a neurociência, os pesquisadores já perceberam que existe e está sendo estudado, já existem casos comprovados, mas já é classificado, inclusive, mas eles estão, como é que a medicação vai ser, como é que vai ser trabalhado isso. Isso está mais comum do que se imagina, por isso que eles colocaram entre as 7 principais. Então hoje, se vai uma pessoa no psiquiatra ou no neurologista, ele vai indicar uma medicação aqui, ó. É um psiquiatra, um neurologista, entendeu? Alguém que vai precisar de medicação. Como todas aqui precisam de medicação. Quando você fala em medicação, ou é o neurologista ou é o psiquiatra que pode medicar nesse caso. Ou é o psiquiatra ou o neurologista. Mas a medicação é essencial, mas só resolve 50% do caso. Ok? Tudo bem? Então vamos, nesse momento, agradecer pelo acolhimento, pelo passe que recebemos, pelo abraço fraterno do nosso anjo da guarda, da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, os nossos guardiões, que trabalham em silêncio, nos dando a sustentação, a proteção necessária para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Esses trabalhadores extremamente importantes, que quase não aparecem, mas que nos ajudam e muito. Nada que acontece em qualquer lugar não tem o amparo, o apoio e a segurança desses trabalhadores. O nosso muito obrigado a todos aqueles que de alguma forma estiveram aqui conosco nessa tarde. Os nossos entes queridos, os nossos amigos do Plano Maior, Allan Kardec, que fez aniversário semana passada, codificador, e a todos os espíritos, independente de qualquer rótulo religioso, o nosso muito obrigado pelo carinho e pela consideração. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.